Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais a fundo nos materiais técnicos, bem específicos sobre isquemia cerebral global, sabe? Aquela que rola quando a pressão arterial cai demais, num choque, por exemplo. E o nosso foco aqui é tentar sacar por que certas áreas do corpo parecem ser mais vulneráveis nesses casos. Exatamente, a gente vai se concentrar nos mecanismos, na fisiopatologia mesmo, para entender por que alguns tecidos, como o hipocampo lá no cérebro, e também as chamadas zonas de divisão vascular, porque justamente eles são tão sensíveis quando a pressão sanguínea despenca desse jeito e acabam sofrendo mais, né, com a falta de sangue, de oxigênio. Uma coisa que salta aos olhos logo de cara nos textos é a necrose do hipocampo, bilateral dos dois lados. Isso aparece como uma característica bem típica dessa isquemia por hipotensão. Mas por quê? O que faz o hipocampo ser tão vulnerável assim? Especificamente ele. Olha, a chave aí é a demanda metabólica do hipocampo. É altíssima. As células dele, principalmente os neurônios piramidais ali na região CA1, que são super importantes para a memória, né? E são muito ativos. Eles consomem uma quantidade enorme de energia. Aí, quando o fluxo de sangue cai bruscamente, como no choque, o fornecimento de oxigênio e de nutrientes vai junto, claro. E para uma área que gasta tanto, essa redução é fatal, leva à morte celular mais rápido do que em outras regiões. Uhum, entendi. É uma questão de alto consumo, então. Faz sentido. Agora, além do hipocampo, os materiais batem muito na tecla das zonas de divisão vascular, as tais watershed areas. Dizem que também são pontos bem críticos. O que seriam exatamente essas zonas e por que essa fragilidade toda com a pressão baixa? Então, as zonas de divisão vascular, ou pode chamar de zonas limítrofes também, são, basicamente áreas que ficam bem na fronteira mesmo. Elas recebem sangue das pontinhas mais distantes de dois sistemas arteriais diferentes, de duas artérias principais, digamos. Imagina assim, tipo o ponto mais longe que duas mangueiras conseguem irrigar num jardim, sabe? A pressão da água ali já é naturalmente mais fraca, né? Sei, sei. O finalzinho da linha. Isso, no corpo é parecido. Essas zonas já têm uma pressão de perfusão, que é a pressão que leva o sangue para os tecidos, um pouco mais baixa normalmente, em condições normais. Por causa disso, qualquer queda mais séria e que dure um tempo na pressão arterial do corpo todo, elas toleram muito mal. Aí ficam super propensas à isquemia, à falta de sangue. Faz todo sentido essa lógica da ponta da irrigação. E aonde a gente encontra essas zonas mais vulneráveis, de acordo com os materiais que a gente viu? Os textos dão exemplos bem claros. No cérebro, são aquelas regiões de fronteira mesmo, entre os territórios que são irrigados pelas artérias cerebral anterior, a média e a posterior, bem nas bordas. Certo, no cérebro. E no intestino grosso, no cólon, tem duas áreas bem clássicas que são citadas. Uma é a flexura esplênica, que fica ali na curvinha do cólon, perto do baço, né? Ela está bem na divisa entre o que a artéria mesentérica superior irriga e o que a mesentérica inferior irriga. E a outra é a junção reto-sigmoide, que é a transição lá embaixo, entre a área das artérias sigmoides e a das retais superiores. Interessante. É o mesmo princípio, então, acontecendo em órgãos tão diferentes, né? Cérebro e intestino. Sim, é um padrão, e é um contraste bem nítido com outras partes do mesmo cólon, por exemplo. Os próprios materiais fazem questão de mencionar que áreas como o cólon ascendente, o seco, a flexura hepática lá do outro lado, perto do fígado, a junção do íleo com o seco, essas partes geralmente recebem um fluxo sanguíneo bem robusto, principalmente da artéria mesentérica superior. Elas não são consideradas zonas de divisão. Ah, entendi. Por isso, elas tendem a resistir melhor a esse tipo de isquemia global causada pelo choque. Então, para amarrar a ideia central que a gente tira desses estudos, parece que num cenário de choque, de hipotensão bem grave, o dano tende a se concentrar nesses dois tipos de calcanhar de Aquiles previsíveis, digamos assim. Exatamente. Ou são áreas com um metabolismo absurdamente alto que gastam muita energia, como o caso do hipocampo, ou são essas zonas de divisão vascular, tanto no cérebro quanto lá no cólon, como a gente falou, da flexura esplênica e da junção reto-sigmoide. E a vulnerabilidade dessas últimas vem diretamente da localização delas, né? Na periferia de redes arteriais diferentes.
Isso resulta em uma pressão de perfusão basal já mais baixa e, consequentemente, elas têm uma capacidade menor de aguentar o tranco quando a pressão sistêmica geral cai. Acho que essa é a essência técnica, né, da vulnerabilidade desses tecidos específicos à isquemia por choque.